Hello people, tudo bem? Tô passando aqui para falar com vocês hoje sobre um vídeo do Ben Bikman falando sobre o jejum PSMF, é o Protein Sparing Modified Fast, que é o seguinte, é você jejuar consumindo proteína, tá? Para poupar massa magra, para que você não tenha perda de massa magra. Só que é o seguinte, duas coisas. Primeira coisa que ele comenta é o seguinte, quando você faz jejum, um dos objetivos principais que ele considera como principal é você baixar a insulina durante o jejum e para que você faça autofagia. Só que aminoácidos vindos das proteínas também estimulam a insulina. Então, quando você bota proteína no jejum, você está deixando de baixar a sua insulina. É lógico que o estímulo de insulina é muito menor com aminoácidos do que com glicose, mas há um estímulo e isso inibe a autofagia. Uma coisa é essa. A segunda coisa é o seguinte, que quando você tem gordura no corpo, o teu corpo não vai ficar usando tecido muscular para transformar em glicose para nutrir o teu organismo. Por quê? Principalmente porque um dos maiores usuários de energia do nosso corpo é o cérebro, de glicose principalmente. E quando você está em jejum, você está fornecendo 3 tipos de combustível. Você está fornecendo glicose, ácidos graxos e os corpos cetônicos. Quando o cérebro passa a ficar mais de um dia em restrição, sem ingestão de energia, ele vai passar a reduzir a necessidade dele de glicose e passa a preferir corpos cetônicos como fonte de energia. E nisso, quando ele muda essa chave, quando ele passa a preferir um combustível do que o outro, ele passa a poupar glicose. Quando ele poupa glicose, ele automaticamente está poupando massa muscular. Por quê? Porque eu diminuo a minha necessidade de quebrar proteína e usar aminoácidos para transformar em glicose no fígado para nutrir o cérebro. Então, quando eu poupo glicose, eu poupo aminoácidos e eu poupo, assim, o meu tecido muscular. Então, uma pessoa que tem gordura corporal, ela não vai utilizar massa magra como fonte de energia, ela vai usar gordura, beleza? Pessoa que tem um peso normal ou acima do normal, beleza? Em termos de gordura. Agora, pessoas magras é um outro ponto que ele falou bastante. Primeiro que não precisam de jejuar, ok? Principalmente dias, né? Necessidade alguma de fazer isso. E segundo, que essas pessoas, se elas ficarem fazendo jejuns de muitos dias, elas não têm reserva de gordura para transformar em corpos cetônicos e nutrir esse cérebro. Vai passar a continuar dependendo de glicose e aí vai massa magra embora. Entendem? Então, foram pontos que ele falou nesse vídeo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não vamos perder músculo. Ele fala o seguinte também, tem uma parte aqui muito legal que eu queria falar com vocês. Aqui, em pesquisas, eles, para avaliar se você está tendo perda de massa muscular, é avaliado se você está tendo perda de nitrogênio na urina, principalmente. E o que ele observado nessas pesquisas, que pessoas com sobrepeso, jejuando por dias, ele mantém a quantidade de nitrogênio estável, então sugerindo que não há perda de massa muscular. Ok? Entretanto, pessoas muito magras têm realmente uma excreção de nitrogênio aumentada. Então, elas forçam o corpo, que não tem gordura, para utilizar como fonte de energia, a aumentar a energia vinda dos músculos. Então, se uma pessoa é muito magra, ela não precisa jejuar, ela está metabolicamente em ordem, está ok, e certamente não precisa fazer vários dias de jejum. Pessoas mais magras precisam ingerir mais proteína, é isso que ele comenta, tá? E a PSMF, que é essa estratégia de jejum com presença de alta proteína, não é interessante para pessoas magras, não precisa. Você tá magro, vai treinar forte, se você quiser manter massa muscular, vai treinar forte e comer suas proteínas, pronto, você precisa ficar fazendo jejum, tá? Então, resumindo, ele explica o seguinte, se você for magro, não precisa jejuar, cuide da sua ingestão de proteína, ponto. Agora, se você tem gordura corporal, seja normal ou acima do normal,
você tem energia suficiente para utilizar como fonte de energia pelo cérebro, e não precisa usar músculo para isso. Então, não vai haver perda de massa muscular. Então, não compliquem o jejum. Ele fecha falando isso, não compliquem. Mantenha o jejum simples da forma que ele é, super simples. Jejum é não comer nada que tenha calorias enquanto você está jejuando. Água, chá e café, acabou, ponto. É isso. Gostaram? Beijo nos corações. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse assunto.